ao próximo painel e acho que o próximo vai ser mais em português do que em espanhol. Quero agradecer muito a Google News Initiative pelo patrocinar este evento e o nosso trabalho em ISOG e também todo o acompanhamento da Google News Initiative para o Centro Night, nos nossos cursos e o resto do nosso trabalho. É o meu grande prazer convidar agora a Marco Túlio Pires, da Google News Lab no Brasil, para este painel Inovação no Jornalismo Digital Latino-Americano. 5 projetos de sucesso que foram iniciados pela iniciativa da Illuminate. Google tem este News Challenge que será apresentado. Bem-vindo, Marco Túlio, e você pode falar em português. É uma alegria enorme estar aqui hoje, é uma honra estar fazendo parte aqui do Colóquio Ibero-Americano, como sempre. Queria agradecer em nome do Google e dos meus parceiros a oportunidade que você está dando para a gente estar aqui falando nesse painel. E a gente vai falar de inovação no jornalismo, né? Como o Rosenthal falou, eu sou o coordenador do Google News Lab no Brasil. Eu trabalho junto com o Juan Manuel Lucero, que é o coordenador do News Lab na Argentina, e juntos a gente apoia aí o jornalismo na América Latina como um todo. E a gente escolheu aqui um painel muito legal para poder falar sobre inovação no jornalismo na América Latina a partir de 5 projetos que foram selecionados no Desafio de Inovação do Google, que inclusive a inscrição para a edição de 2021 termina nesse domingo. Então, quem está querendo participar do Desafio de Inovação 2021, corre lá para se inscrever. E a gente trouxe aqui o Desafio de Inovação, rapidamente, ele é uma oportunidade que qualquer redação ou jornalista no mundo pode se inscrever para poder inovar. Então, esse ano, na América Latina, o nosso chamado, né, para esse desafio, ele está centrado em novos produtos jornalísticos e algo que traga diversidade para o ecossistema. Tem muito mais informações no site, é só você digitar Desafio de Inovação da Google News Initiative no Google, que vocês vão acessar lá o site, ou então g.co/desafiogni. E aí tem todas as informações lá em português, espanhol e em inglês também. E aí a gente vai falar aqui com 5 projetos. Então a gente convidou hoje para conversar com vocês o Miguel Paz, que ele é cofundador. Os 5 podem abrir a câmera agora para poder aparecer. Bom. Ah, tá. Então vamos lá, os 5. Então a gente vai conversar com o Miguel Paz, que é cofundador e CEO da Revenue do Chile. A gente vai falar também com a Helena Bertô, que é diretora de redação da revista Asmina, do Brasil. A gente também vai falar com Silvio Costa, fundador do Congresso em Foco, no Brasil. Também com Juan Melano, que é cofundador e CEO de Croma, uma empresa de inteligência artificial de jornalismo na Argentina. E também com a queridíssima Patrícia Gomes, que é diretora de produto do Jota, no Brasil. Então, sem mais delongas, queria convidar o Miguel para poder falar sobre o seu projeto, e a gente volta, assim que os 5 apresentarem, a gente volta para poder bater um papo e também responder perguntas da audiência. Então é com você, Miguel. Vai lá. Olá, que tal? Muchas gracias por invitarme. Olá, muito obrigada por me convidar. Eu tenho aqui uma foto de nosso selfie man, Rosenthal Alves, um dos principais promotores na mudança do jornalismo de qualidade. Obrigada pelo convite. É a primeira vez no ISOJ, desde o Chile, estou aqui. Eu queria contar um pouco, minha profissão é jornalista, trabalhei em vários meios e trabalhei em alguns projetos financiados por Europédia, uma fundação. E nesse caminho, além de participar de fundos, de concursos de fundos e de antecipação de projetos, nós nos deparamos com o desafio de poder
receber doações, contribuições. Às vezes vinham das próprias pessoas que diziam, nós queremos fazer uma doação, e a gente dizia, tudo bem, eu vou enviar um documento em papel, você assina, leva no banco, e depois você vai poder fazer a sua doação. E 95% das pessoas diziam, não, você não tem outro sistema online para fazer isso? E acabava desistindo. Anos depois, eu vi que esse assunto era cada vez mais necessário e que havia uma dor enorme na América Latina, porque montar sistemas de pagamento, modificações e armar um sistema de gestão, de assinaturas e tudo isso é um mundo imenso e a maior parte dos meios pequenos e médios não tem como ter acesso, inclusive ainda que tenham uma equipe de tecnologia interna, porque o processo é tão complexo que requer basicamente tomar a decisão de dizer, bom, essa equipe de tecnologia dedicada à distribuição e a tudo isso, eu vou ter que enviar para fazer essa outra parte. Tudo isso é muito complexo, porque requer escrever e manter tudo isso, atender as pessoas quando existe uma falha no pagamento e requer manter servidores também. Então, é um tema realmente complexo. Então, nós criamos esse projeto com a ideia Revenue, que é uma plataforma fácil que possa ser utilizada em 5 minutos, qualquer meio de comunicação possa utilizar. Levamos há um ano que nós estamos com esse projeto e nós vamos bem até por enquanto. Alguns números que vocês podem ver agora, que terminou o mês de abril, em comparação com março, nós vemos um crescimento muito significativo e vemos também como nós fomos nos sofisticando e aprendendo com os nossos clientes. No Chile, no mundo todo, nós somos a plataforma mais utilizada pelos meios de comunicação. E existe uma lição aqui, que nós tentamos trabalhar com meios de comunicação muito grandes, e isso não foi bem. E a razão disso, muitas vezes, é que os sistemas deles são tão complexos e têm tanto desdobramento que a sua capacidade de tomar decisões e de inovação, inclusive, acaba impedindo eles de irem rápido, ainda que eles estejam gastando 30 ou 50 mil dólares mensais para manter um sistema que não está gerando esse mesmo valor mensalmente. A opção é se manter trabalhando assim. Então, o que nós fizemos desde o começo foi aproximar a comunicação independente e jornalistas para propor esse processo. E nesse processo, uma das coisas que nós aprendemos, e que são pré-desafios, como tipo Power News, Rooms ou assinaturas, filiação e tudo isso, seria a questão da cultura dos meios e a síndrome do impostor. E quando falamos da síndrome do impostor, estamos nos referindo à resposta a um convite do tipo, você cria a sua conta grátis, você não vai gastar nenhum peso e você vai aumentar o seu faturamento, o dinheiro vai sair do dinheiro, mas aí as pessoas pensam, nossa, mas quem vai dar dinheiro para mim? Por que alguém ia querer financiar o jornalismo que eu faço? Então, o processo principal é dizer, vamos testar, e a gente vai aprendendo, vamos experimentar. E aí surge esse outro ponto, que é a questão da cultura. Os jornalistas, pela sua formação, aplicam o desenvolvimento, a mesma lógica que nós aplicamos nisso. E o que eu me refiro aqui? É que a gente nunca publica um artigo até saber se verificou todas as fontes, se as informações estão verificadas e demais. Esse é o padrão ouro do jornalismo, mas é uma péssima ideia para fazer produtos jornalísticos, porque quando nós vamos responder a pergunta, e quem vai me apoiar e por que me apoiaria, geralmente, os meios que tomam a decisão de ir em frente, eles dizem, vamos fazer um projeto, vamos fazer um comitê,
Vamos preparar um lançamento. E eles passam entre 6 meses e 1 ano criando esse sistema de filiação, assinaturas. E quando acontece, na primeira semana vai mais ou menos, e eles não alcançam todas as metas que tinham estabelecidas, eles já estão esgotados por todo o processo anterior. Então, é que eles dizem, ok, vamos criar isso e envia por WhatsApp para os seus amigos. Mas como assim? Como a gente vai fazer assim? Isso não é nada formal, isso não é jornalístico, não está completamente armado. Mas vamos tentar, vamos tentar. E aí, esse é o principal desafio, esse é o momento, desde o momento em que você fala com as pessoas daquele meio de comunicação, até que eles se atrevem a tomar essa iniciativa, isso leva um tempo, mas uma vez que eles fazem isso, percebem que é possível e que existem princípios simples envolvidos na questão de transparência. As pessoas querem apoiar aquele meio, aquela mídia, porque entendem que ela está proporcionando um bem de caráter público, que as investigações são uma contribuição para a sociedade. E, como disse Alejandra Matos, uma das jornalistas mais destacadas do Chile, estava estudando nos Estados Unidos e fazia sequências de Twitter contando histórias. E nós a convencemos a fazer um modelo de contribuição. Eu não posso dizer os números, porque são confidenciais, mas acreditem, é muito mais dinheiro mensal do que a Alejandra teria alcançado, e é um modo super direto de você estar conectado com o seu público e com os membros da sua comunidade. A outra dificuldade, ou outro desafio para os meios é que, claro, fazer jornalismo não é a mesma coisa que fazer os meios, gerar conteúdo. Os meios, a mídia, envolve tecnologia, envolve outras questões, e nesse momento, especificamente, é muito difícil convencer os desenvolvedores de produtos tão talentosos a que se somem a uma indústria em crise e que não paga os mesmos valores que pagam os setores da tecnologia. Chile é um dos países mais caros para contratar desenvolvedores tecnológicos no âmbito latino-americano. Então, temos aí esse desafio, e foi Patty Gomes vai poder contar isso para vocês. Como, a partir da cultura, nós envolvemos e formamos equipes. E como fazemos isso? Com a dificuldade de que os jornalistas e os editores e editoras estão fazendo investigações, estão tentando fazer isso e aquilo, e todos os assuntos envolvidos são muito complexos. Então, a gente tem que ir lá perguntar nos espaços universitários. E, por último, o último desafio, e aí não entram só os meios de comunicação, é que diferente. Nos Estados Unidos, eu vou criar um sistema para os Estados Unidos, e imediatamente os sistemas de pagamento de banco e tal se somam. No Chile, quando alguém quer fazer um pagamento ou para apoiar um meio de comunicação, você coloca os seus dados, você manda pagar, ele vai para uma plataforma que é um monopólio, que representa todos os bancos, você tem que escolher o cartão, colocar o seu RG, a sua identificação, escolher o banco, colocar a senha, ou seja, são pelo menos 7 ou 8 telas. Vocês sabem, diferente nos Estados Unidos, o que está acontecendo com o mercado pago, a pessoa vai lá, coloca os dados do cartão e pronto, acabou. Então, esses são os principais desafios. Nós temos um meio de comunicação, Cosmopolita, que já tem $15 mil de ingressos recorrentes, de faturamento recorrente, e que chegou a um número muito significativo de assinantes e começou com 0 na sua implementação. Então, é preciso trabalhar os temas de vínculo com o seu público, investir no trabalho com a comunidade. O ponto importante aqui é que é importante construir alianças virtuosas, principalmente nesses espaços que nós conhecemos. Então, sim, é possível. E vou até aqui. Muito obrigado, Miguel.
Agora vamos com a Helena Bertô, diretora de redação da revista Asmina. Com você, Helena. Obrigada, Marco. Obrigada a todo mundo. É uma honra estar fazendo parte aqui. Bem, eu sou diretora de redação da revista Asmina. Eu vou brevemente apresentar a Asmina, que eu acho que não tem como falar do Elas do Congresso sem passar por isso antes. A gente é uma publicação nativa online. A gente foi criada em 2015 com foco de combater a violência contra a mulher, né, usando da informação. E desde que a gente surgiu, a gente precisou estar inovando para existir no mercado de jornalismo já muito saturado, com grandes veículos, também grandes publicações femininas no Brasil, né? Então, a gente sempre esteve inovando, seja na linguagem, seja no formato, e também pelo uso de tecnologia, que sempre esteve presente no que a gente faz, desde que a gente lançou um aplicativo que apoia mulheres que combatem violência contra a mulher, né? Que enfrentam violência contra a mulher, e também reúne informação para elas. E daí, no final de 2018, né, quando teve as últimas eleições e a campanha presidencial, e gênero foi um assunto muito recorrente nesse cenário, né, usado para desinformação e também para dar base para as campanhas políticas, a gente percebeu que os direitos das mulheres provavelmente estariam sob ataque no novo Congresso Nacional, né, e de um outro lado também percebemos que faltava muita informação da população sobre as questões de gênero e direito das mulheres. Então, foi aí que começou a surgir o Elas no Congresso, né? Que é um projeto que foi pensado para monitorar os direitos das mulheres no Congresso brasileiro e informar a população sobre isso de maneira simplificada e acessível, e também os movimentos, né? Coletar informação para os movimentos de mulheres no Brasil. E de um outro lado também tinha um problema com o qual a gente precisava lidar o tempo todo, é que a Asmina é muito pequena, a gente é uma organização sem fins lucrativos, né? Então a gente tinha que fazer esse monitoramento e tudo isso de uma forma que não demandasse uma grande equipe ou grandes custos, porque a gente não é grande. Então foi criado o Elas no Congresso, que venceu o Geni, né? Que é um projeto, foi pensado pela jornalista Bárbara Libório, se citar o nome dela porque ela está de férias, era para ela estar aqui falando hoje. E esse projeto tem várias frentes, né? Tem um robô no Twitter que monitora em tempo real tudo que acontece, tudo que tramita de propostas, requerimentos e projetos de lei no Congresso Nacional, que tem as palavras-chave ligadas a gênero. Tem um ranking que a gente fez com parceria com as organizações que atuam pelos direitos das mulheres no Brasil e que analisaram todos os projetos feitos pelos parlamentares brasileiros nos seus 2 primeiros anos de mandato, e conseguimos ranquear a partir de um cálculo que está aberto, é tudo em código aberto, tudo disponível no nosso site para quem quiser consultar. Eu tenho esse ranking que ranqueia a atuação parlamentar em relação a gênero, né? Tudo isso gerou muitos dados que viraram reportagens, vídeos, conteúdos para o público final, explicando tanto as propostas quanto a atuação dos parlamentares e como funciona isso tudo, como representatividade, a presença da mulher, a questão de gênero está na política brasileira. E uma newsletter semanal que a gente faz com uma média de 10 mil assinantes, que analisa tudo o que aconteceu na semana anterior da atividade parlamentar, traz algumas informações de bastidores e o que está na pauta e no debate para a semana que vai começar. Ela vai às segundas-feiras, e tudo isso de uma linguagem bem acessível. A ideia é falar com o público final sobre isso, né? E acho que, só reforçando tudo isso, todos os nossos códigos são abertos, os cálculos, a metodologia, tudo é transparente, está disponível no nosso site para quem quiser conhecer e também quem quiser se inspirar. A gente já sabe de outros bots, por exemplo, que foram criados para o Twitter a partir do nosso código, inspirados nele para monitorar outras coisas. E acho que, assim, a gente enfrentou vários desafios nesse processo de colocar o Elas no Congresso no ar, porque a Asmina é muito pequena, começou o ano de 2020 com 3, 4 pessoas na equipe, hoje tem 11, assim, mas foi um processo de crescimento e aprendizado muito grande para a gente. Acho que o principal foi da relação do jornalismo com tecnologia, porque a gente não estava, a gente foi aprendendo enquanto fazia, acho que a Bárbara sabe programação e código, mas o resto da equipe não. Então é uma relação que até a comunicação é difícil com desenvolvedores, é outra linguagem, a gente teve que ir aprendendo muito, inclusive até a ter os processos registrados sobre isso e ter uma interlocução mais organizada sobre tecnologia para a gente poder aproveitar isso no futuro, né? E a gente teve que ir aprendendo muito nisso. Eu acho que um outro desafio também para quem tem equipe pequena e que a gente encarou foi quando você tem um projeto muito especializado e daí você traz uma pessoa muito especializada, de repente você vê esse projeto dependendo de uma pessoa só, né?
e o que fazer, como é que a gente vai lidar com isso. No nosso caso era a Bárbara, a responsável pelo Elas no Congresso. Se ela, sei lá, ficasse doente, o projeto ia ter que parar, como é que a gente faz isso? Eu fui a gerente do Elas e eu comecei a fazer junto com a Bárbara, e eu não sabia nada, tanto de tecnologia quanto de política, eu fui aprendendo no processo, agora ela está de férias, eu estou tocando sozinha, assim, então teve uma passagem de bastão, mas acho que a gente aprendeu ao longo desse ano também a criar vários processinhos que são chatos quando a gente fala, mas que são muito importantes, de documentação, de registrar cada passo a passo do que a gente faz, né, e ter isso disponível para toda a equipe, assim, a gente não depende de uma pessoa só e consegue manter os projetos rodando, quando, enfim, imprevistos acontecem, né, e acho que o Elas no Congresso também teve um grande aprendizado em relação a imprevistos, porque a gente organizou, planejou tudo bonitinho para lançar, e daí veio a pandemia, e daí veio o Brasil com a política brasileira, que é uma coisa, assim, muito maluca. Então a gente planejava um lançamento, fazia um mega levantamento, estava tudo lindo lá para lançar, e no mesmo dia era demitido um ministro da Saúde, daí a gente teve que o tempo inteiro ir aprendendo a repensar, a reorganizar os prazos, os lançamentos, as estreias, para também entender que os momentos nem sempre eram aqueles, e lidar com os imprevistos que foram surgindo. Então, era o tempo todo isso muito importante para a gente e muito difícil, porque quando você faz um projeto muito grande, que envolve muitas etapas, muita tecnologia, e a gente usou métodos que eu não sei o nome, mas a Bárbara sabe, de Scrum, uns negócios assim, que eu não sei direito o nome, mas que era super certinho, tinha prazos, tinha datas, e a gente teve que se adaptando, né? E acho que também teve um outro desafio, aprendizado nesse processo todo, que assim, a tecnologia é linda, os dados são lindos, tudo isso é muito importante, mas se isso não chega para o público, não adianta de nada, né, no nosso caso. Então, a gente tinha que estar o tempo inteiro pensando como deixar sexy essa coisa que é chata, entre aspas, mas que é projeto de lei, né? Como a gente vai falar disso, que linguagem a gente usa, e a gente teve que estar o tempo todo pensando em vídeo, imagem, texto, como a gente adapta, como a gente torna interessante um negócio que por si não é interessante, mas que é essencial para que a população em geral, as mulheres em geral, possam estar monitorando os direitos dela, né? Então, não adianta nada a gente produzir todo esse levantamento e ele não chegar no público. Sim, um minutinho, Helena. Tá, obrigada, Marco. Então, mas era isso mesmo, e a gente teve que adaptar a linguagem o tempo todo, e no fim, acho que tem dado certo, né? A gente monitorou milhares de projetos de lei, a gente tem chegado a muita gente, tem sido procurado por parlamentares, inclusive, por causa do impacto que tem, e elas vêm falar por que meu projeto foi avaliado como negativo, como o que vocês sugerem. Então, assim, a gente percebe que tem uma incidência política, e a gente ganhou um prêmio muito importante de jornalismo de dados no Brasil, que é o Cláudio Weber Abramo, foi eleito o projeto mais inovador de jornalismo de dados. Eu acho que também é um reconhecimento que mostra o quanto tem dado certo elas no Congresso. Acho que é isso. Muito obrigado, Helena. A gente vai poder falar mais sobre o projeto na parte de perguntas e respostas. Eu queria passar a palavra para o Silvio Costa, fundador do Congresso em Foco. Vai lá, Silvio. Bom, gente, boa tarde para todo mundo. Uma honra estar com todos vocês, os colegas aqui dessa mesa. Obrigado a quem está assistindo. Eu sou Silvio Costa, estou falando aqui de Brasília, capital brasileira. O Congresso em Foco é uma coisa meio rara, uma ave rara no ecossistema de jornalismo latino-americano, porque a gente está no ar há quase 20 anos, né? Temos um site no ar desde fevereiro de 2004, né? Um site que é atualizado todo dia e que, nos melhores momentos, chega a ter 5 milhões de usuários únicos mês, né? E sempre na perspectiva de oferecer informações confiáveis, precisas, exclusivas, tanto quanto possível, e a gente sempre dá muita coisa exclusiva, para equipar a cidadania a monitorar as autoridades, a monitorar o Congresso Nacional, fundamentalmente, mas monitorar as políticas públicas e monitorar o exercício de mandatos, né, por parte dos representantes eleitos. Nós somos uma empresa independente, com fins lucrativos, mas com um compromisso muito forte com causas, né, a defesa da democracia, a defesa de direitos LGBT+, que para a gente é uma questão muito importante, para a defesa dos direitos de equidade de gênero e de raça,
dos direitos humanos, etc. E a gente tem uma atuação muito diversificada, porque, além do site, a gente tem uma área de pesquisas, nós atuamos com eventos também, e temos, recentemente, investido cada vez mais nos serviços de informação e análise. Então, tentando fazer um resumo muito rápido, né, da coisa, para entrar no que eu pretendo apresentar aqui, que é o projeto que foi apoiado pelo Google, para nossa felicidade, que é o Radar do Congresso, né? O Radar do Congresso é a realização de um sonho nosso de muito tempo. Até então, a gente não teve dinheiro para fazer isso, que é uma base muito ampla, muito potente, com basicamente todos os dados existentes sobre os deputados federais e os senadores brasileiros, disponíveis nos portais do Congresso e também em outros portais públicos. Então, assim, ele é a realização de um sonho, no sentido de que a gente sempre viu que o jornalismo, e o bom jornalismo, mais ainda, ele tem muito a ganhar quando ele se une à ciência, quando ele se une ao que há de mais especializado no campo científico, para melhorar a qualidade da informação. Então, lá tem uma série de informações sobre os parlamentares, a gente criou alguns níveis de acompanhamento das ações que vão além do acompanhamento das votações individuais ou da assiduidade, dos dados que já são públicos, né? A gente usa esses dados, por exemplo, para que as pessoas acompanhem em tempo real qual o percentual de votações em que cada parlamentar votou junto com o governo, né? A gente elaborou com metodologia própria uma coisa chamada nível de transparência, né, que diz até que ponto cada gabinete parlamentar está aberto, né, em relação à sociedade, se ele divulga suas ações, ele divulga sua agenda, enfim, uma série de informações. A gente terminou a segunda fase desse projeto praticamente no final de 2020, setembro para outubro, e já temos, incluindo os impactos nas redes sociais e os acessos diretos à plataforma, que é uma plataforma livre, qualquer um pode acessar, a gente não cobra por isso, né? A ideia de que é uma prestação de um serviço público para promover a cidadania, para equipar a cidadania. Então, a gente já acumula, nesse período de tempo, mais de 700 mil pessoas impactadas, incluindo as redes sociais e os acessos diretos à plataforma e matérias que a gente faz para o site, né? E é uma coisa curiosa que, por exemplo, em relação ao tema da transparência, alguns parlamentares eles já mudam a atitude para melhorar a nota deles, lá no Radar do Congresso, que tem ali uma avaliação que dá uma pontuação para cada um. Então, alguns já introduzem medidas de maior transparência para aparecerem melhor, uma vez que a coisa está circulando e o radar pegou. Inclusive, tem sido muito citado por outros veículos. Um minutinho, Silvio. Pois não, por veículos tradicionais. Mas, enfim, foi uma experiência muito interessante, mas que requer, no nosso entendimento, muitos novos voos, né? A gente está agora trabalhando para melhorar a experiência dos usuários, né? Quer dizer, até o Marco perguntava antes aqui da conversa, olha, pense nas lições do projeto. Eu acho que teriam 3 lições muito interessantes, que a primeira é o seguinte: sempre pensar grande. Quer dizer, o Congresso Foco é uma sociedade que eu tenho junto com meus filhos, né? Na época, ninguém acreditava na ideia. Entanto, a gente está aí perto de completar 10 anos com a história de sustentabilidade e de crescimento, né? Então, vamos pensar grande sempre. A segunda coisa que eu diria, que é uma lição importante, é procurar sempre trabalhar com os melhores, né? Quer dizer, buscar os melhores profissionais nas condições de orçamento que você tem, que muitas vezes te complicam, né? Como disse o Miguel, a dificuldade de ter os melhores com uma concorrência que muitas vezes tem muito mais dinheiro que você, não é? Então, é a segunda coisa. E a terceira é que ter a companhia de empresas grandes como o Google reconhecendo o bom jornalismo é fundamental. Apenas para concluir e fechar aqui, espero ter oportunidade de falar um pouco mais sobre a situação brasileira nesse momento, mas eu não posso terminar
sem dizer do desafio duplo que a gente tem hoje no Brasil, aliás, triplo, porque a gente tem que fazer jornalismo e defender o jornalismo de um governo autoritário que constantemente tenta impor restrições ao exercício da nossa atividade profissional e, ao mesmo tempo, num contexto, está aí o terceiro desafio, dessa pandemia que já matou mais de 400 mil brasileiros, né? E aqui eu encerro com palavras de solidariedade aos 1.200 jornalistas, né, que, segundo o Press and Blend Campaign, já morreram no mundo por causa da Covid-19. E o Brasil, infelizmente, lidera essa lista com 183 mortos. Muito obrigado. Muito obrigado, Silvio. Agora eu vou passar a palavra para Juan Melano, que é o fundador e CEO de Croma na Argentina. Com você, Juan. Muted. Agora sim? Agora sim. Obrigado, Marco, pelo convite. É um prazer ouvir todos vocês. Eu adoraria falar em português para que vocês me traduzissem simultaneamente. Croma é a concretização de uma visão que eu tenho desde 1995, que é sobre como incorporar tecnologia aos meios de comunicação. Especialmente como ajudar a fazer melhor jornalismo usando tecnologias ou ferramentas tecnológicas que nos ajudem a facilitar o trabalho. A proposta com Croma, desde o início, foi ser uma empresa que gere produtos tecnológicos que outros possam utilizar, e ao utilizar esses produtos que eles possam melhorar os seus processos, o seu entendimento de métricas fora do que possa ser uma analítica tradicional e, principalmente, fazer um jornalismo melhor. E eu me refiro aqui a alguns projetos dos quais nós participamos no ano passado que representava esse desejo. Nós sabemos que a tecnologia é complicada para os meios de comunicação. E não é tanto uma questão de recursos, mas também, claro, de recursos tecnológicos, retenção de talento, isso faz parte. Mas é também uma questão de entendimento do que seria um produto tecnológico, que engloba todos os conteúdos que estão sendo publicados, compartilhados e gerados. A visão costuma estar muito focada no conteúdo, ou content-centered, como dizemos em inglês, e centrada no produto. Mas, quando nós vemos as companhias tecnológicas, nós percebemos que elas são 100% centradas no produto. Então, como nós poderíamos alcançar isso? Em primeiro lugar, ao solucionar essa questão de chegar à tecnologia, que são os principais meios do mundo de fala inglesa, estão até se atualizando com machine learning, por exemplo, como poderíamos trazer essa tecnologia para a América Latina, que essa tecnologia comece a falar espanhol, que essa é um problema que nós também nos deparamos com ela nos meios, porque nós precisamos nos adaptar de um modo ou outro, a maior parte deles fala inglês. Então, como fazer a resolução desse principal problema sobre a mesa, que é a questão econômica? Como ter tecnologia de ponta sem que isso se transforme em um problema econômico? E foi aí que criamos esse software de inteligência artificial que permite, através de um software open source, uso livre e gratuito, que qualquer um pode utilizar, e como através dele podemos indexar, ou seja, agregar a uma base de dados todo o conteúdo histórico do meio para que a máquina, o algoritmo, possa aprender com o que foi publicado no passado e consiga relacionar
todas as notícias geradas para acrescentar contexto, relevância, navegabilidade no sentido de engajamento com a audiência e também para quem quiser reter essa assinatura, oferecendo ao assinante um valor agregado, aprofundando todas as notas onde uma empresa foi mencionada, onde alguém foi citado, relacionar com o tópico ou com o assunto. Mas eu não queria aqui destacar tanto as soluções, mas sim das vantagens de poder ter disponível esse tipo de tecnologia que estão disponíveis de modo 100% gratuito e que elas nos permitem pensar mais no âmbito de produto tecnológico do que só como um gerador de conteúdos. E eu acho que essa é uma pergunta que vai aparecer de novo, mas eu li a pergunta sobre gerar produtos como se fosse uma fábrica de salsichas. E eu acho que o grande erro aí é pensar que as salsichas são os artigos, as investigações. Não, isso não é o produto. O produto é o meio ao qual o leitor acessa, o meio que o leitor acessa, o meio com o qual o leitor estabelece um vínculo e que transfere a sua credibilidade, porque vai contar para ele as coisas como são. Esse é o produto. Esse é o tema e é o mais valioso que nós temos, que é nos obrigar a pensar um pouco que os meios da América Latina, os meios de comunicação, sejam produtos, nos obrigar a pensar em uma mentalidade mais integradora da experiência que oferemos aos leitores, aos assinantes e aos próprios jornalistas, aos técnicos do nosso veículo e até aos jornalistas, para fazer o negócio crescer, que em definitiva é isso que nos conquista a sustentabilidade. Eu acho que com isso eu já fechei, eu já posso fechar agora. Muito obrigado. Juan, obrigado. Vamos agora passar para Patrícia Gomes, ou Pati Gomes, do Jota no Brasil. Vamos lá. Obrigada, Marco. Obrigada pela oportunidade, até depois de ver tanta gente que eu sigo, que eu acompanho, que eu torço, falando e de pontos muito importantes, né, sobre a inovação no jornalismo, é até super desafio aqui. Em primeiro lugar, eu queria falar 2 segundos do que é o Jota, para quem não conhece. A gente é uma startup de jornalismo e tecnologia. A gente nasceu em 2014, sendo um site de notícias jurídicas. Muito rápido a gente percebeu que cobrir judiciário no Brasil significava cobrir os outros poderes também. É muito difícil traçar uma linha e dizer só vamos falar de judiciário. Embora esse seja o nosso DNA, a gente é super conhecido por isso e a gente super se orgulha, né? Hoje a gente tem uma atuação de cobertura dos 3 poderes e ao longo da nossa vida empreendedora, a gente foi trazendo novas formas de dialogar, novos modelos de negócio. E assim, né, numa mentalidade sempre muito de protótipo, né, que é muito do Jota, da gente fazer coisas do jeito que dá, com a ferramenta, quando a gente ainda não tinha tecnologia, né, no code ou low code, do jeito, com ferramentas de prateleira, newsletters, etc. Só que, enfim, né, esse nosso desenvolvimento, isso de trazer o olhar de produto para dentro do Jota é um processo que tem acontecido e o GNI, a gente também foi agraciado em 2019 com o GNI com CARF Previsível, que é uma ferramenta preditiva que diz se processos que estão tramitando no CARF vão ser decididos pró-fisco ou pró-contribuinte. Então, deixa eu só explicar, dar umas informações de contexto, né? O CARF é a instituição, o órgão administrativo, mal comparando como se fosse um tribunal, onde os litígios no Brasil acontecem, relacionados a tributo, a imposto. Né? Se uma empresa recolhe ou não recolhe determinado imposto, e o fisco considera que isso foi recolhido de forma errada, isso pode terminar no CARF num litígio que pode durar bastante tempo. Né? Os dados do CARF são abertos.
mas eles não são muito acessíveis. Então, o que a gente buscou fazer foi, desde o nosso início, a gente cobrir o CARF, então a gente já tinha um conhecimento tanto do negócio em si, né, do CARF, do funcionamento do CARF, da área de tributos no Brasil, como a gente também já tinha um conhecimento da audiência. Então, a gente já vinha ouvindo, né, assim, mas é muito difícil a gente saber o que acontece no CARF, é uma caixa preta. E aí a gente inscreveu essa ferramenta que pega dados do passado, aprende com o passado para prever o futuro. Então, e aí a gente modelou isso de forma que a nossa cobertura em campo trouxesse a cor e o sabor que o número apresenta na plataforma. Foi uma experiência, tem sido uma experiência muito incrível, porque pela primeira vez no Jota a gente pôde fazer ter um produto que respeitasse o desenvolvimento de produto como se manda nos livros, ou como as empresas de tecnologia fazem, que são grandes fontes de inspiração para a gente. A gente pôde fazer, porque no Jota a gente fica ali na sustentabilidade financeira, a gente consegue um cliente, a gente vai lá e melhora o produto, consegue um cliente, com o Google, com o GNI, a gente pôde fazer um processo de descoberta de produto, Product Discovery, do jeito que precisa ser feito, né? Ouvindo o cliente, ouvindo quais são as necessidades, que dores a gente precisava resolver, pensando como é que a nossa ferramenta se encaixa na jornada dele, né? Assim, a gente tem isso, também, enfim, a gente ainda está no processo de desenvolvimento. O CARF previsível se tornou, para 2021, uma das nossas grandes estratégias de negócio, né, assim, super central na nossa estratégia de aquisição de novos clientes. Também, enfim, né, pensando em todas as discussões tributárias que estão acontecendo no país, etc. Né, mas a gente quer ir para além de ser uma ferramenta de consulta e de recolhimento de informação. A gente quer passar a fazer parte da vida dos nossos usuários como uma ferramenta de trabalho. Então, deixa de ser um lugar, né, uma coisa legal de ter, né, interessante, passa a ser uma coisa fundamental para aquilo que eles fazem todos os dias. Né? Então, assim, uma das grandes coisas que a gente aprendeu esse ano foi trazer a visão de produto para o centro da conversa. Um pouco do que o Juan estava falando ainda agora. Né? Como é que a gente se apaixona pelo problema e não pela solução? Como é que a gente resolve o problema do cliente e não aquilo que está na nossa cabeça de que, nossa, eu tenho vontade de fazer isso, a vontade não pode ser nossa. A vontade é sempre de quem está usando, né? Então, todos os nossos processos foram em torno disso. Paty, um minutinho. Opa, não, pode... Tá bom. A gente tá com um horário bem corrido, a gente tem outras apresentações aqui, mas eu queria destacar que a gente viu aqui hoje que aqui na América Latina tem um ambiente muito vibrante para a inovação, né? Acho que um dos maiores desafios para as redações hoje é a adoção de novas tecnologias que possam deixar o trabalho aí mais rápido, o trabalho melhor, que o jornalismo tenha mais impacto. E aí eu achei muito legal porque a gente viu 2 projetos que nasceram aqui na América Latina, né, com o Revenue e o Chroma, que eu torço para que eles estejam disponíveis o mais rápido possível para mais países aí da região, que resolvem problemas aí de pagamento e também problemas de recomendação de conteúdo. E, por outro lado, a gente também tem projetos aqui hoje que estão, de redações brasileiras, que estão usando ciência de dados para realizar uma das principais missões do jornalismo e criar novos produtos a partir disso, que é o controle social das autoridades, ou, né, o acompanhamento de políticas e de medidas. Então, Miguel, Silvio, Juan, estão no Twitter, Helena também. Eu vou colocar aqui no chat o Twitter de todo mundo para que vocês possam continuar esse papo lá. Eu agradeço mais uma vez os painelistas por compartilharem os seus projetos com a gente e eu passo a palavra de volta para o Rosenthal. Muito obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigado. Esse painel foi espetacular. O Miguel realmente descobriu até aquela coisa que eu não faço mais no Facebook. Isso aí, quando eu me chamava no Facebook do selfie made man, eu parei de fazer isso. Algumas pessoas disseram assim, você fica showing off que você viaja muito, e ele pegou justamente uma viagem a Paris, mas anyway. Ok, obrigado.
vamos déjame pasar outra vez para o espanhol. Vamos a passar ao Passo agora a falar em espanhol e continuamos. Obrigado, Marco Túlio. Excelente painel.